continuar? 70 semanas de Daniel. Vamos nos inserir dentro de contextos. Vamos compreender contextos. Vamos entender o que seria essas 70 semanas de Daniel. Qual era a previsão legal? Alguém se pergunta, por que 70 semanas? Qual é o aspecto na lei que remete a essas semanas de anos? Ou poderia se perguntar, por que semanas de anos? Por que 7 semanas? Por que 70 semanas? E qual era a previsão legal para isso? Existe texto bíblico que chancela, ou que respalda, ou que valida esta interpretação para que se entenda e se aplique semanas de anos? Sim. Vamos ler esse texto aqui. No pano de fundo da história, ok. Aí abra a sua Bíblia, Levítico, capítulo 25, versículo 8. Como eu disse, nós vamos apresentar o aspecto histórico, o aspecto legal, previsão legal para a compreensão das 70 semanas, aspecto histórico e aspecto escatológico. Aspecto histórico, aspecto escatológico, certo? Alguém já encontrou, pode fazer a leitura. Levítico, capítulo 25, versículo 8. 7 sábados de ano serão 49 anos, certo? Guarde esse número aí. Cada semana aí equivale a semanas de anos, totalizando 49 anos. Então, 7 semanas equivale aí a 49 anos, certo? Dentro do aspecto histórico aí, leia Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. É de extrema importância toda a atenção para que compreendamos o que nós estamos por entender e explicar. Dentro da plenitude da redenção descrita em Daniel 9 e 24, no aspecto das semanas de anos apresentadas, aparecem 6 obras do Messias, que se dará no interior dessas semanas. Que se dará no interior destas semanas. Tá? Daniel 9, 24. Alguém lê, por favor? Existem 6 aspectos proféticos a se desenrolarem dentro destas 70 semanas. Existem 6 aspectos proféticos a se desenrolarem no decorrer destas 70 semanas, ou dentro destas 70 semanas. E aí, dentro do versículo 24 do capítulo 9, acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, operar a reconciliação devido à iniquidade, trazer a uma justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santo dos santos. Dentro dessa perspectiva de Daniel, capítulo 9, versículo 24,
esta é a realidade. 6 aspectos proféticos se desenrolarão no interior das 70 semanas de Daniel. Acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, operar a reconciliação devido à iniquidade, trazer uma justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Isso é um aspecto profético do livro de Daniel. O livro de Daniel tem a sua parte histórica e a sua parte escatológica. A parte escatológica, mais precisamente, se define do capítulo 9 em diante, do capítulo 9 a seguir. O aspecto histórico está ali até o capítulo 8, mas dentro do aspecto histórico de Daniel, também tem visões relacionadas aos impérios. Tem visões que têm a sua aplicação e cumprimento profético com o Império Medo-Persa, que depois é substituído pelo império, melhor dizendo, babilônico, depois do Império Babilônico substituído pelo Império Medo-Persa, depois do Império Medo-Persa substituído pelo Império Greco-Macedônio, que depois torna-se Império Grego somente, e depois substituído pelo Império Romano. Tem seu aspecto profético quando fala das 4 repartições do Império Grego. O Império Grego, depois da morte de Alexandre o Grande, ele é fragmentado em 4 partes e depois sucumbiu diante da força e apogeu do Império Romano. Aspectos proféticos de Daniel se cumpriram, predições e sonhos e visões que o rei Nabucodonosor teve, que os reis tiveram, que Daniel deu-lhes a interpretação, o cumprimento deles foi alcançado ainda na transição da história, mais precisamente aí no período interbíblico, onde acontecem maior parte dessas transições imperiais. Não tem império, não. O último império foi o Império Romano. Este sucumbiu, cessou a força imperial. Não existe um império hoje dominante sobre a terra, tá? Não existe. Há quem diga que em tempos futuros surgirá impérios novamente para reger as nações. Há quem diga. Isso é uma afirmação que não temos condições de fazer. O que temos é o agora, e sabemos que não há impérios atuantes no momento. Tá? Então, diante disso, vem comigo para que não se perca. Observe. Lembre-se, o Apocalipse tem 5 escolas de interpretação pontuadas no nosso curso, no nosso plano de ensino. 5. Das 5, adotamos uma. Dos sistemas de interpretações, são 3. Das 3, adotamos uma. Dos futuristas, são separados em 2 blocos. Nós adotamos um. Dentro dessas abordagens escatológicas, nós precisamos caminhar por uma linha consistente, concisa, coerente e fundamentada. Então, as interpretações são estas. A interpretação messiânica tradicional. O que é que ela defende? Vamos ler? O que é que ela defende? A interpretação messiânica tradicional defende o quê? Pronto, em 70 depois de Cristo. Isso é uma perspectiva messiânica tradicional. Só que essas 70 semanas, elas se cumprem aqui. Fechou. A perspectiva
a perspectiva da interpretação liberal para esta linha, não há relato profético nas 70 semanas de Daniel, mas sim uma narrativa histórica no período de Antíoco Epifânio e sua derrota para os macabeus. Isso aqui é a interpretação liberal. Ela preconiza que não existe nada de profético. Em outras palavras, isso aqui é literal, isso aqui acabou, isso aqui se deu na época de Antíoco Epifânio, quando ele é derrotado pelos macabeus. Na Guerra dos Macabeus, isso aí tem o livro apócrifo chamado Primeiro e Segundo Macabeus. É um livro de Judas Macabeus, que lutava nos séculos 2 ou 1, mais precisamente no século 2, antes de Cristo, lutava pela manutenção do ritualismo e das questões religiosas dos judeus. A outra interpretação, e aí a nossa interpretação da igreja cristã, eu tenho 3, aqui está a terceira. Entende que as 70 semanas estão no intervalo e será retomada logo depois do arrebatamento da igreja. Alguma dúvida? Se eu perguntar qual é a previsão legal, onde eu encontro respaldo para acreditar 70 semanas como sendo semanas de anos? Levítico capítulo 25, versículo 8. Se eu procurar onde é que estão as profecias relacionadas a essa questão temporal, em Daniel capítulo 9, versículo 24, temos 6 acontecimentos proféticos que se desenrolarão no decorrer das 70 semanas. E aí, diante disso, nós vamos para o futuro de Israel. O futuro de Israel. Dentro desse futuro de Israel, vai aparecer aí, claro, a projeção da igreja. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, versículo 27. Quem lê, por favor? Alguém percebeu o que o versículo 27 está falando? Entenderam? Vamos lá. E ele quem? Está aí, o anticristo. Eu fragmentei o versículo para trazer esta apresentação. Fará firme aliança, apontando para quem? Apontando como possível falsificação da aliança divina relatada. Isso se trata de quem? O anticristo, que se apresenta naquele dia como o Cristo e vai dominar sobre o sistema do mundo como se fosse o Cristo. Se assentará no trono como se fosse Cristo, mas não é falso. É falsidade da aliança divina relatada. Fará firme aliança com muitos. Quem são esses muitos? Quem são? O povo de Israel reunidos em sua terra. Por quanto tempo? Referente à última das 70 semanas depois do arrebatamento da igreja. Veja lá, continuando na sequência, na metade da semana vai acontecer o quê? Últimos 3 anos e meio, começo da grande tribulação, Mateus 24, versículo 15, quem lê? Bíblia aberta, por favor, Bíblia ou a Bíblia digital, não importa,
se ela está de papel ou se ela está digital, o importante é que a Escritura tenha que ser lida. Depois do arrebatamento, onde Cristo está lá, já vai manifestar. Agora, a grande tribulação inicia quando houver este rompimento. Até então, vai se instalar uma paz. Porque o que se espera do Messias manifestado não é paz? Então, a paz será instalada. Então, essa paz instalada, ela será perdurada até Israel identificar que este homem que se assenta como poderoso e regente das nações não é o Cristo que Israel aguarda. Sim, é fácil ser enganado, até porque este ser que se apresenta como Cristo, ele vai se apresentar dando características de um Deus. O que é que os israelitas esperavam? Atos capítulo 1, versículo 4. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Aí Jesus disse, não compete a vós saber os tempos e as estações. O que é que os judeus esperavam? Jesus morreu e ressuscitou. Se ele morreu e ressuscitou, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se é-me dado todo o poder no céu e na terra, e eles estão aguardando o Messias estabelecer o seu reino na terra e dominar todas as nações, como o rei legítimo, literal de Israel, eles fazem a pergunta em Atos capítulo 1, porque Jesus já havia ressuscitado. E se Jesus ressuscitado afirmou que ele tem todo o poder no céu e na terra, automaticamente eles entenderam que este Jesus agora iria estabelecer o reino dele e reger todas as nações. A prova disso é que Maria, mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, ela chegou em Jesus e disse, Senhor, quando estiveres no teu reino, permita que o meu filho sente-se uma à direita e uma à tua esquerda. O que é que ela estava falando? Havia a concepção, naquela época, de que o regente que viesse, no caso Jesus, iria estabelecer o seu reino, ele iria ter um trono, iria ter o colégio apostólico ao seu lado, e Maria queria que Pedro e João tivessem uma à direita e uma à esquerda. Quando Jesus estabelecesse o seu colégio, o seu reinado e o seu colégio apostólico, ela queria que os dois filhos estivessem em lugar de privilégio, um à direita e um à esquerda. Aí Jesus diz para ela, olha para eles e diz, vocês podem beber do cálice que eu estou para beber? Aí eles dizem assim, podemos, só que Jesus falava do cálice da morte, que ele iria morrer. Entende? Então, havia essa percepção dentro da história de que Jesus estabeleceria o seu reino. E ao estabelecer o seu reino na terra, ele instituindo o colégio apostólico, ele iria reger todas as nações. Por isso, em Atos capítulo 1, versículos 4 a seguir, eles fazem a pergunta, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? É o que eles estavam querendo saber. Então, quando aquele que se manifestar como o Cristo, ele não vai se manifestar apenas como um ser que não tem poder, que não tem autoridade, que não exerce. Ele vai se manifestar como alguém cuja capacidade é tão grande de persuasão e poder que Israel vai se aliançar com ele, por acreditar que ele é o Cristo. O que realmente agora veio surgir como aquele prometido segundo a projeção bíblica. Não é tão simples assim de entender quem será essa pessoa. Para Israel se aliançar com ela, ela vai ter que fazer muitos sinais, inclusive, para que se chegue ao nível de Cristo. Falso Cristo, evidentemente. 24 e 15.
Aí ele está se referindo ao texto, Jesus faz essa alusão à abominação da desolação, que está predita lá por Daniel. Aí leia agora Daniel capítulo 7, versículo 24 e 25. Outro já abre Apocalipse 11, versículos 2 e 3, e outro Apocalipse 12, versículo 6 e versículo 14. Tempos e tempos e metade de um tempo. Tempos, tempo e tempos e metade de um tempo. Que é o que nós vamos ver na sequência. Da separação das 70 semanas de Daniel em seus 3 blocos. Primeiro bloco, 7 semanas. Compreendendo o período da restauração de Jerusalém, que são 49 anos. Depois, o segundo período, compreendendo 62 semanas. Esta da restauração de Jerusalém até, passando pelo período interbíblico, até o estabelecimento da igreja. Apocalipse capítulo 11, versículos 2 e 3. Aí a pessoa, as 2 testemunhas já aparecem, e aí, quantos dias? 1260 dias. Apocalipse capítulo 12, versículo 6 e versículo 14. Tempo e tempos e meio tempo, ou seja, a última semana fragmentada em 2 blocos. Nesse período, como eu disse, haverá o quê? Salvação. Nesse período da 70ª semana, que é o cumprimento dela, haverá salvação. As 2 testemunhas pregarão, haverá salvação e pessoas, isto leva-nos à compreensão de que estes que estão buscando refúgio sairão do alcance. É como se fossem para ambientes que não fossem alcançados por aquele que está por destruir todas as situações que estão sob o seu domínio. Então, novamente, tempos e metade de um tempo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 30 e 31, outro, Zacarias capítulo 13, versículos 8 e 9. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Nem se esquecerá do pacto que jurou a teus pais. Zacarias 13, versículos 8 e 9. São os grupos que voltarão a invocar o nome do Senhor, mesmo em meio a tanta tribulação, mesmo em meio a grande tribulação, são aqueles que invocarão o nome do Senhor. E aí há um texto bíblico que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Dentro destas 70 semanas, primeiro grupo de semanas, período de restauração de Jerusalém. Levítico capítulo 25, versículo 8, a previsão legal de que as semanas são contadas como semanas de anos. 49 anos durou as primeiras 7 semanas. O segundo período de semanas, aí chamamos de período interbíblico, até a morte do Messias e estabelecimento da igreja. Qual é o período interbíblico? É o que chamamos de período do silêncio profético, onde Deus não falou, não tem nada, nenhuma literatura escrita que seja dentro desse período, que seja considerada canônica. Exemplos, Judas Macabeus, Macabeus 1 e 2. A literatura apócrifa ela é desenvolvida nesse período histórico que chamamos de interbíblico, totalizando 400 anos de silêncio profético. Ele termina com a morte do Messias e estabelecimento da igreja. Ao se estabelecer,
62 semanas se passam. Juntada com mais 7, que são 49 anos, da reconstrução de Jerusalém, nós temos aí a dispensação da graça. Dispensação da graça, que é onde nós estamos. Dentro dessa dispensação da graça, a igreja inaugurada, o Messias morto, ressuscitado, a igreja inaugurada, finda a 69ª semana. E aí entra o que nós falamos naquele ontem, o intervalo da igreja. O intervalo destas semanas surge a igreja e uma dispensação que chamamos de graça. Dispensação da graça. Antes da dispensação da graça, qual era a outra dispensação antes da dispensação da graça? A lei. A dispensação da lei. Então, para ser salvo, tinha que obedecer o quê? A previsão da lei. E a lei previa o quê? A adoração irrestrita ao Senhor. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. A lei previa isso. Honra teu pai e a tua mãe. Tinha os mandamentos. Isso era a dispensação da lei. A salvação vinha por meio da observação e aplicação da lei. Mas quando surgiu a dispensação da graça, agora é o sangue de Jesus. É o cumprimento das suas ordenanças, é a aplicação da lei no sentido de que seguir a Jesus, isto é cumprir toda a lei, porque Jesus diz, amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus veio cumprir a lei. Há grupos sectários que dizem que tem que guardar o sábado porque o sábado é do Senhor. O único mandamento que não é ratificado no Novo Testamento é o sábado. Por que que o sábado não é ratificado no Novo Testamento? Porque Cristo é o cumprimento da lei. Cristo cumpriu a lei. Quando ele cumpriu a lei, ele tornou-se o nosso sábado de descanso. Significa dizer que eu não guardo o sábado porque o sábado é do Senhor. Eu sigo a Cristo porque Ele é o meu descanso. Ele é o meu descanso. Então, Cristo é o cumprimento da lei. Cristo cumpriu a lei. E Ele é o nosso sábado. Nele nós descansamos a nossa alma. Nele, Cristo Jesus, nós descansamos a nossa alma. Mas com Ele estabelece a dispensação da graça. Que temos graça, depois igreja, depois arrebatamento. Primeiro grupo de semanas, o segundo grupo vai do período interbíblico até a morte do Messias. Aí, tempo, primeira semana, tempos, 62 semanas. Primeiras 7 semanas, 62 semanas e depois a última. Então, nós estamos neste intervalo de tempo. Observe aí, 7 anos, no terceiro grupo de semanas, no terceiro grupo, o que é que vai ter aí? 7 anos, metade de tribulação. O que é que vai acontecer nesta última semana? Segundo tópico aí. Reconhecimento do Messias pelos judeus. Alguém abre a Bíblia aí, Zacarias capítulo 14. Espera aí. Vira quem? E quem mais?
Todos os santos contigo. Quem são esses santos? A igreja, que foi arrebatada. Agora, essa passagem é alusiva ao momento exato onde os judeus reconhecerão o Messias. Continue. Ok. Observaram que o texto bíblico diz, essa passagem de Zacarias, naquele dia ele será o Senhor. O dia considerado, chamado dia do Senhor, não é noite, não será dia, não será noite, será conhecido como o dia do Senhor. E os santos estarão com ele. Naquele dia, ele vai estabelecer, Israel vai reconhecer, porque os pés dele estarão sobre o Monte das Oliveiras. O texto diz, o Monte das Oliveiras se fenderá. E naquele dia Israel vai reconhecer. E naquele dia eles vão chegar até o Messias, até o Senhor Jesus Cristo, que eles agora estarão vendo que ele é o seu legítimo Senhor. A partir daí será estabelecido o milênio. Aí, no terceiro ponto, vitória de Cristo e prisão de Satanás, é onde vai começar o milênio. Depois, implantação do milênio governado por Cristo. E depois, cumprimento das 6 profecias descritas lá em Daniel, capítulo 9, e versículo 24. Depois, cumpriu-se as 70 semanas, o aspecto profético se cumpriu, estabelecimento do milênio, depois soltura de Satanás, sairá a enganar e seduzirá as nações, e muitos serão seduzidos. Depois disso, a vitória final de Jesus, julgamento do grande trono branco dos ímpios, onde serão lançados no lago de fogo, juntamente com o diabo e seus anjos. Todos aqueles que perderam a sua salvação. E será então estabelecido o estado eterno. Apocalipse capítulo 22, versículo 2, para a gente finalizar. Isso aí é o que a gente chama ao retorno do estado inicial. O que acontece com o homem aqui? Deus lhe proíbe de estar perto da árvore da vida, para que ele não coma e viva eternamente no seu estado de pecado. Porque ele comeu do que não podia. Então ele não poderia comer da árvore, porque se ele come da árvore da vida, morto, ele causaria um problema catastrófico para toda a humanidade, onde não haveria possibilidades quaisquer de salvação. Porque ele viveria eternamente morto nos seus pecados. Não teria perdão, em outras palavras, não teria reconciliação. Por isso que Deus tirou. Guardando tudo ao seu tempo, para quê? Depois do julgamento final de todas as coisas, condenação do diabo e seus anjos e todos aqueles que amaram e praticaram a mentira. Apocalipse capítulo 22, versículo 2, o que é que diz o texto? No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Observe o que esse texto está dizendo. Se lá atrás, no estado de pecado, o homem foi proibido de ter acesso à árvore da vida, por causa do seu estado de pecado. Agora, com o estabelecimento do plano eterno, todos os homens que estão com Cristo salvos,
retornaram ao estado inicial. Qual era o estado inicial? O estado sem pecado. E no estado original, o homem agora tem acesso aos frutos e acesso às folhas da árvore da vida. Não, são representações de cada mês. O texto é bem... O que é interessante nessa passagem é que aí está bem claro que a contagem dos anos são equivalentes exatamente a 12 meses, como nós temos hoje. Então, o fruto